Eu sou Marcos Almeida, eu sou compositor, sou músico, pai de 2 filhos, casado com a Débora, morando em São Paulo, sou mineiro, com convicção, e tenho trabalhado nesse campo da arte já há uns 15 anos, mais ou menos. Desde o início era como professor e depois eu fui migrando para tecladista de uma banda que serviu uma cantora evangélica. Depois eu criei uma banda e comecei a divulgar as coisas que eu componho, as coisas que eu faço. E nesse movimento de arte, de tocar e de viajar pelo Brasil, a gente foi identificando alguns desafios para a nossa linguagem, para a nossa comunicação. E então me tornei um pesquisador na área de cultura brasileira, na área de linguagem, na área de cosmovisão cristã, e nasceu o blog Nossa Brasilidade, e aí é um papo longo. Então a banda que eu criei em 2007 com alguns amigos, né, se chama Palavra Antiga. É uma banda que completou agora oficialmente 10 anos, está numa nova formação, ela nasceu e depois renasceu. Estamos circulando de novo, né, com shows mais pontuais agora em turnês. Mas desde o início, quando começamos, a gente teve o privilégio de conhecer muito da igreja brasileira, né? Então rodamos o Brasil todo, de norte a sul, leste a oeste, esse continente, né, que é o Brasil. E você só conhece o Brasil quando você põe um pé no chão mesmo, quando você sai, quando você começa a viajar. Tive a oportunidade de conhecer diversas denominações também, né? Então, quando você fala sobre igreja brasileira, é muito difícil você generalizar, porque são muitas as facetas, são muitos os rostos e as caras, e, enfim. Então, eu tive o privilégio de ver esse mosaico todo que é a igreja brasileira. E eu acho que foi quando eu entrei para a faculdade, né, isso por volta de 2000, 2002, que eu vi assim a necessidade da gente ter uma linguagem mais adequada para conversar e dialogar, especialmente com o campo da arte onde eu atuo, né? E então me valeu muito a nossa tradição reformada, né? Franz Schaeffer. Depois veio, eu comecei a ler Doivert, comecei a ler Huckmacher, daí nasceu aquela música, né? Então, com eles que eu aprendi que, na verdade, toda cultura ela é a forma de compromissos que nós estabelecemos no coração. Então, assim, aquilo que é espiritual, aquilo que é escondido lá dentro do nosso coração, toma forma e se revela em forma de artefato, em forma de cultura. Então, por trás de toda cultura existem pressupostos, existem compromissos, existem devoções. Isso é mais ou menos o que a gente entende como cosmovisão, que é uma visão de mundo, como que você encara a sua vida, como que você olha a história, como que você faz escolhas, como que você decide as suas rotinas. Tudo isso é cosmovisão. Então, a partir daí, a gente começou a estudar mais e tentar aplicar isso à realidade brasileira. Isso nem sempre é totalmente intencional, né? No campo da música, por exemplo, ela emerge como algo natural. Você vai mudando a sua forma de pensar e as canções começam a nascer numa nova direção, assim, né? Então, por um lado, tem as canções, as músicas que eu escrevo, e por outro tem a parte do estudo, a parte do professor que eu nunca deixei de ser, né? Com 14 anos, com 15 anos eu já dava aula de música, e muito cara de pau, né? Com 15 anos da aula, mas mas depois eu fui para a faculdade, comecei a dar aula em escola regular também. Então acho que esse gosto pelo estudo também me acompanhou, né? Por um lado, essa coisa do compositor lá no palco, o artista e tal, e do outro lado a biblioteca, o estudo, né? Uma coisa meio Indiana Jones. É por aí. Eu acredito, assim, Felipe, que
são fases, entendeu? São estações da sua vida. É muito importante você aproveitar essa fase de formação, de vida monástica, né? De estar dentro da igreja, de estar ali sendo formado, de estar sendo instruído por pessoas que são espirituais mesmo, né? Agora estou falando dentro de uma comunidade, imaginando uma comunidade que não é apegada à religiosidade, aquelas coisas, aqueles ritos, aquelas trocas e aquelas barganhas que não tem nada a ver com o evangelho. Mas imaginando que a gente tenha à disposição, eu acredito que nós temos, mestres e mentores que ensinam a gente sobre quem nós somos e tal, o que é o mundo. Eu acho muito importante esse tempo de preparação. Mas vai chegar um momento que você precisa pôr a mão na massa, né? Você precisa trabalhar, você precisa se envolver com um ambiente que extrapola aquele monastério ali, né? Então eu acho que é importante equilibrar essa vida comunitária de igreja, de ser treinado, de ouvir, de meditar, da comunhão, com o trabalho, né? E eu acredito que o evangelho ele não separa essas coisas, né? Eu imagino a igreja meio que como um vestiário de um campo de futebol, entendeu? Então você vai para o vestiário, você recebe instruções, você descobre qual que é a tática, mas o jogo é lá no campo. Então, uma espiritualidade que não me prepara para o campo, que não me prepara para a vida, ela está equivocada. Ela não cumpre a sua função espiritual, né? A sua função. Então, a religiosidade é o contrário disso. É você achar que é mal aquilo que é palpável, aquilo que você precisa exercer esforço, suor, que você, enfim. E eu acho que isso ainda, em certa medida, ainda está meio entranhado na nossa cultura, né? Tipo, igual o Ed Mota cantava, né? Eu não nasci para o trabalho, eu não nasci para sofrer. Então, parece que trabalhar, parece que viver a vida como ela é, o dia a dia, é uma pena, é um castigo que a gente recebeu de Deus. Mas quando você olha para o Evangelho, é justamente o contrário, né? Tudo isso aqui é dádiva, tudo isso aqui é graça de Deus. Então, eu acredito que é isso. Depende da sua perspectiva, depende da sua cosmovisão, né? Separar ou não estudo, separar ou não trabalho da vida espiritual. Eu acredito que está tudo junto e misturado. Mas se a gente continuar a história, então eu comecei lá em 98, 97 dando aula de música, depois entrei para a faculdade, fui ser tecladista de uma banda, depois montei uma banda, enfim. Mas paralelamente a isso eu sempre dei aula, né? E essa coisa do professor sempre me acompanhou. E nessa época ali, do início do Palavra Antiga, eu conheci um cara chamado Rodolfo Amorim, que se tornou um grande amigo. Foi ele que me apresentou primeiro aqui o Franz Schaeffer. Até peguei aqui alguns livros para mostrar para vocês. O Franz Schaeffer que mudou a nossa cabeça, né, com aquele A Morte da Razão, etc e tal, né? Aí depois ele me apresentou o Huckmacher. Nem tinha esse livro ainda. O que havia do Huckmacher no Brasil era uma apostila clandestina que ele xerocava em espanhol, né? E aí a gente começou a ler Huckmacher e tal. Então o Rodolfo foi meio que um professor para mim ali, que chegava ali encontrando a igreja evangélica meio crua assim, sem entender direito. E ele falou, não, tem isso aqui também, tem outra forma de pensar, essas intuições suas aí como artista não estão tão malucas não, assim, tem isso aqui, os caras falam isso. Então depois a gente começou a estudar junto, nasceu o Labri, que é justamente aquele ministério, né, aquela casa que o Franz Schaeffer criou lá na Suíça. E aí ele se estabeleceu aqui no Brasil. O Rodolfo começou a trabalhar também lá. Ele é um dos workers de Labri. E essa amizade tem sido muito útil, assim, muito frutífera
né, na nossa casa, na nossa vida, no fazer artístico nosso, né, com a banda e tal. E nesse ano, início do ano, o Rodolfo me ligou e falou assim: Marcos, tem muita gente me procurando, pedindo ajuda nessa área de arte, espiritualidade, como é que conecta isso, né? Aquela velha questão de gospel secular, música do mundo, vou trabalhar, não sei o quê, como é que é. O que você acha de a gente juntar esse material todo que a gente já estuda, já trabalha há mais de 10 anos e criar um curso EAD, um curso online? Assim, cara, isso é resposta de oração, virei para ele. Curiosamente, eu estava orando por ele na semana anterior, pensando muito no Rodolfo e como que ele é importante, né? Os textos que ele escreve, por exemplo, na revista da Box 95, que é um clube de leitura, clube de livros, né? Ele escreve lá sobre arte, um conteúdo fantástico, primoroso, assim, que mais gente precisaria ler e precisaria ter acesso a isso. Então eu fiquei imaginando isso, sonhando, ele me liga, falando sobre o curso, eu quase caí da cadeira assim. E começamos a escrever, a fazer a ementa, a fazer o projeto. E o curso nasceu, se chama Arte e Espiritualidade, né? Como conciliar fé cristã e arte na cultura brasileira, né? Então, assim, acredito que seja o primeiro curso desse tipo na história do Brasil. Então a gente está meio assim tomando cuidado para não ficar muito orgulhoso por causa disso, né? Mas a gente acredita que esse pioneirismo, né, ele vai dar muitos frutos porque é uma necessidade, é um clamor do nosso tempo. Muitos artistas que estão nos assistindo aqui, que estão ouvindo esse bate-papo, sabe da angústia que é você não se encontrar nessas categorias empobrecidas de gospel, música secular e tal. A gente precisa de novas categorias, de outras maneiras de pensar para arejar o pensamento e inspirar a gente a criar. E olhar para o Brasil, né? Porque muito dessa literatura vem lá de fora, vem da Holanda, vem dos Estados Unidos, vem também da América Latina, como o Russo Gonzalez, né, que é cubano, mas a gente precisa aplicar isso no Brasil. Então o projeto do curso é esse, são 3 módulos. O primeiro módulo a gente vai fazer uma introdução sobre o assunto, o cristão e a cultura. O segundo módulo a gente vai tratar sobre o cristão e a arte, né? E depois juntar as duas coisas aplicadas à realidade brasileira, que é o cristão e a cultura, o cristão e a arte na cultura brasileira, né? É lógico que o nosso ponto de partida são os dramas cristãos, são os nossos dramas, né? Então é uma abordagem a partir da espiritualidade cristã. Eu acredito que vai dar muito pano para manga, vai ser muito estimulante e eu acho que a gente vai conseguir virar algumas páginas aí nessa história. O Brasil ele é herdeiro de uma cristianização que em boa parte apresentou tudo aquilo que não era litúrgico, não era eclesiástico, não cabia num culto, como secular, como algo inferior, para dizer assim o mínimo, né? Em algumas tradições, né, evangélicas brasileiras, chega-se até a demonizar mesmo, tipo assim, isso não é de Deus, né? Isso é muito comum a gente ver essa expressão e ouvir essa expressão. Então, assim, basicamente o evangelho de missão, né, que chegou logo depois dos imigrantes mesmo, né, que trouxeram um evangelho mais étnico, né, que eles não tinham uma preocupação tão grande com a evangelização, era mais uma coisa deles ali, mas quando mesmo esses mais étnicos, os alemães e tal, e depois os mais missionários mesmo, os americanos, a linguagem deles sempre foi assim, dualista, né? Existe algo que é santo e o outro é profano, mas aí você olha assim, pô, mas a Bíblia não fala isso? Fala, mas a gente simplificou demais,
A gente simplificou e deu uma cara muito religiosa. Então, santo e profano acabou virando depois com o movimento neopentecostal, o surgimento do mercado de música evangélica, virou gospel secular, né? Hoje, assim, é muito comum no imaginário de algumas pessoas gospel significar igreja, né? Gospel significar coisa santa, coisa boa. E secular aquilo que não é da igreja, aquilo que não é de Deus. Então, a gente está nesse cenário, um cenário dualista, é um cenário sem muita informação, sem muito estudo. Por exemplo, você não tem um estudioso que defina o que é gospel no Brasil. Você não tem alguém que sentou e falou assim, não, vamos estudar isso aqui, vamos entender isso aqui. E entender, às vezes, positivamente. Será que alguém defende o gospel? Né? Eu nunca vi ninguém defender assim, intelectualmente, o gospel. Eu vejo pessoas defendendo isso mercadologicamente. Né? Tipo assim, não, é um mercado forte, é um mercado crescente. Então, não existe uma defesa intelectual, não existe pressupostos claros sobre o que é isso. Ao meu ver, eu posso tá simplificando aqui, mas a meu ver o gospel no Brasil ele não é um gênero musical, ele é um circuito cultural, né? Porque, por exemplo, tem forró, tem funk, tem rock, tem reggae e tudo vira gospel. Então não é bem como se trabalha lá nos Estados Unidos, por exemplo, que quando fala gospel é um estilo musical com uma rítmica diferente, com uma harmonia específica. Você ouve assim e fala assim, isso é gospel. Mas aqui no Brasil, você ouvir e prestar atenção apenas no estilo, é difícil identificar. Né? Você, no Brasil, faz essa distinção pela letra, pelo conteúdo da letra. O que me parece ser uma coisa muito esquisita, porque nenhum outro artista de outra religião utiliza essa metodologia para classificar a sua obra. Se você pega, por exemplo, o Roberto Carlos, que é católico, ao usar essa maneira do gospel se posicionar, ele automaticamente se tornaria Catholic Music. Ou o Gilberto Gil seria o quê? Umbanda Music, o Candomblé Music, o Herbert Viana, Budismo Music. Não faz muito sentido você usar categorias religiosas para classificar algo que é artístico, que é musical, que tem parâmetros musicais, que tem categorias musicais para você classificar. E como é que você classifica um gênero? Né? Através da sua harmonia, através do seu ritmo, através da sua linha melódica, enfim. Mas nunca a gente classificou uma música pela sua confissão, né? É uma coisa que talvez alguém que se interesse por estudar o gospel deveria levantar essa questão. Então, nesse contexto que a gente quer estudar, quer trabalhar a arte, quer trabalhar a cultura. E, por exemplo, dar um testemunho para você de como que o Palavra Antiga se posicionou nisso, né? O Palavra Antiga talvez seja a primeira banda a entrar numa grande gravadora que fugiu dessa clausura, desse quadrado aí difícil de sair, que é o quadrado dessas terminologias gospel secular. Então, quando a gente chegou na Som Livre, eu propus para eles o seguinte: por que a gente não usa parâmetros musicais para classificar a nossa música e não trabalha o circuito cultural de acordo com a nossa presença natural? Né? Então, ouve esse som aí e me fala o que é. Os caras, pô, isso é rock nacional. Então, você vai entrar lá no iTunes, no Spotify, no Deezer, no YouTube, o gênero musical é classificado de acordo com a música. Então é rock, é MPB, é pop, é indie, tá, beleza. Aí como é que a gente vai entregar isso para as livrarias? Aí, depende da livraria. Por exemplo, a Palavra Antiga
ele foi colocado do lado do Legião Urbana em certas livrarias e de outros do lado do Padre Marcelo Rossi, do lado, entendeu? Então depende muito do circuito, da cena onde esse conteúdo cai, né? Então a gente não pode usar categorias do mercado para definir arte, assim como a gente não pode usar categorias religiosas para definir o gênero. Isso aqui é tipo o beabá, entendeu? Tipo assim, isso aqui é a superfície do problema. A gente não tem, por exemplo, uma teologia do entretenimento. Outro dia eu fui num show com o meu cunhado e a classificação livre do show. Você via lá criança com os pais, roda gigante, e tinha show, tinha uns 4 palcos assim. Aí eu coloquei uma foto com o meu cunhado assim no Instagram e coloquei uma legenda assim: conhecendo a vizinhança. Aí, rapaz, veio algumas pessoas assim, tal, até que não foram tão agressivas não, mas o que você está fazendo aí, um homem santo, um homem de Deus? Aí o outro virou e falou assim: não, mas ele está sendo sal e luz ali. Então, assim, até a defesa tá errada, entendeu? Tipo assim, eu fui lá porque eu tava querendo sair com meu cunhado pra gente curtir um espaço de música, sabe? É um parque, cara, entendeu? Então, assim, acho que além dessas coisas tão clichês como o gospel secular, a gente não tem ainda uma resposta teológica, filosófica, bíblica, para a gente se entreter, para a gente se divertir, cara. Entendeu? O cara quer achar uma razão fantasmagórica para eu ir ali no parque, entendeu? E isso é tão contraditório porque o cara que escreveu isso, ele usa Instagram. Ele tá no Instagram e ele provavelmente usa Netflix, ele assiste filme, ele vai ao cinema. Então eu acho que esse curso ele vai promover esse debate, essas discussões, vai provocar a gente a estudar mais, a ler mais, a ir tirando essas cascas religiosas, porque uma espiritualidade que não gera vida, que não gera alegria, que não gera convicção da salvação, ela não sei o que é isso, sabe? Qualquer coisa que você faça, você pode perder a salvação. Qualquer coisa que você faz, você corre o risco de ir para o inferno, sabe? É um negócio meio esquisito. Então eu acho que a arte, a poesia, ela abre uma porta para a gente tratar desse tema sem aquele peso teológico, acadêmico, sem ser aquela coisa chata, sabe? Tem um autor falando que a religião é o espírito da cultura e a cultura é a forma da religião, entendeu? Se você pensar na própria palavra cultura, vem de culto, né? A palavra cultura, ela tem dentro dela a expressão culto. Cultivo também vem de culto. Então tá tudo ligado. Que atrás de toda cultura existe um Deus, existe uma devoção. Então, mesmo que ela não seja uma expressão artística litúrgica ou sacra, ela é religiosa. Não tem como. Muitos escritores cristãos, inclusive o Doivert mesmo, ele bate muito nessa coisa da autonomia da razão, nessa pretensa autonomia da cultura ocidental, de que ela não tem crenças por trás. Isso é impossível. Talvez você não crê no Deus cristão, você não crê naquele Deus que te apresentaram na escola bíblica, mas você crê em algo, né? Então, por trás de todo artefato existe uma crença, mas isso não é tão fácil de perceber quando esses artefatos eles não carregam expressões sacras ou litúrgicas, né? Mas tá aí, é assim que eu creio. Tudo respira e transpira religiosidade, crença, fé, algum tipo de fé, algum tipo de crença. Agora, historicamente, você tem razão.
a gente já teve a igreja, por exemplo, pensando na cultura judaico-cristã ocidental, a gente já teve a igreja muito mais presente no financiamento da arte, né? Então, nós já tivemos na história um Johann Sebastian Bach, né? Nós já tivemos um Rembrandt, então enfim, nós temos a Capela Sistina, você tem expressões artísticas tão fortes, tão veementes na nossa história, que estão atreladas à igreja. O pessoal bate muito na Idade Média, na igreja, Era das Trevas, etc e tal, mas foram os monges que guardaram toda a filosofia grega, tudo aquilo que nós sabemos sobre o Aristóteles, Platão, estava lá enfurnado com os copistas nos monastérios. Então, arte, filosofia e religião estavam mais íntimos mesmo, assim, nessa coisa da religião oficial, de uma expressão mais sacra da arte, né? Mas eu acredito que continua inseparável, sabe? Continua muito presente, muito forte. E até naquelas expressões que a gente chama mais secularizadas, mais distantes desse ambiente que considera Deus, a gente tem ali uma expressão religiosa, eu acredito. O curso vai ser tudo pelo computador. Se o aluno tiver um computador e tiver um celular, ele está com o seu quadro branco e com sua sala de aula ali nas mãos, né? Então, os cursos são todos dentro de uma plataforma chamada Nochalks, que é uma plataforma excelente, assim, uma tecnologia de ponta, assim, muito segura. Ele também para você acessar e se inscrever na internet, você compra ali na internet, se inscreve, tem uma secretária que conversa, uma secretária real, uma pessoa que vai responder as perguntas dos alunos, que vai tirar a dúvida, e eu, mais Rodolfo, né, somos os professores e coordenadores. Então eu dou algumas aulas e o Rodolfo, que sabe muito mais que eu, dá mais aulas, né, das outras aulas. Isso tudo é no ambiente online, né? O cara vai ter ali o vídeo da aula, as apostilas, as dicas de leitura, alguns desafios para ele cumprir. E é um curso rápido, né? Um curso de 3 meses, assim, né? Para falar disso tudo que a gente falou, que é o cristão e a cultura, falar dos arquétipos básicos, né? Do Cristo contra a cultura, Cristo da cultura, Cristo transformando a cultura, e etc e tal, que o Richard Niebuhr, inclusive eu trouxe esse livro aqui que é muito básico, que a gente vai tratar muito lá, que é esse cara aqui, ó, que mostra os padrões assim que a igreja evangélica, a igreja cristã utilizou durante a história. São 3 principais e chega a 5 que ele aborda aqui. Então, tudo que a gente for falar vai ser no ambiente online. Então é isso, é muito simples e divertido. Você pode fazer o seu horário, não tem essa coisa de vai ser 10 horas da manhã, não. Qualquer hora vai estar lá online, você acessa isso de onde você estiver, a hora que você quiser. O recado é se inscrever logo no nosso curso Arte e Espiritualidade. Acesse aí o site nossabrasilidade.com.br, inscreva-se e vamos começar a estudar, vamos começar a ler, se corresponder. Eu entendo que nossa vinda para cá, para São Paulo, é para a gente ter um pouquinho mais de proximidade com o Brasil e concentrar mais nesse processo de formação de novos artistas, de interessados nesse mundo da arte e de compartilhar um pouco de como que nós pensamos, né? A gente não tem nenhuma pretensão assim messiânica, mas apenas de nos posicionarmos, de falar assim, tem o Marcos, o Rodolfo, tem o Palavra Antiga, tem outros artistas que pensam de um jeito diferente. Vamos ver o que eles estão falando? Então, estamos aí muito acessíveis, pode mandar e-mail para a gente, conversar com a gente, achar
a gente aí no Instagram, no Facebook, enfim. E eu acredito que é isso. Essa é a primeira parte do curso. Ano que vem, né, em 2019, nós teremos a segunda parte e a terceira parte. Eu acho que vai ser muito divertido essa jornada aí, né? Eu brinco que não é um curso, né? É um percurso que a gente vai percorrer aí com os alunos e com quem tiver interesse em falar do assunto.